Fala galera, sejam vindos a mais um vídeo aqui nesse canal Disseminador de Conhecimento. E hoje eu vou resolver essa questão aqui, ó, uma questão que envolve a prensa hidráulica, né? A prensa hidráulica ela é uma aplicação prática do princípio de Pascal. E o que diz o princípio de Pascal? Num líquido incompressível, a variação de pressão, né, causada num determinado ponto do líquido é distribuída igualmente em todo o líquido, ou seja, a mesma variação de pressão vai ocorrer em todos os pontos do líquido. Isso significa que se eu aplicar uma força F1 aqui, né, fazendo com que a pressão saia de um determinado valor e vá para outro, essa mesma variação de pressão vai acontecer do lado de cá, desse lado esquerdo. Portanto, eu posso dizer que a força aplicada desse lado, dividido pela área aplicada desse lado, que é a pressão aqui, é igual à força aplicada desse lado, dividido pela área desse lado, ou seja, F1 sobre S1, podemos dizer isso, né? A intensidade da força F1 sobre a área S1 é igual à intensidade da força F2 dividido pela área S2. Isso, como eu disse, vou escrever aqui, é consequência do princípio de Pascal. Vou escrever aqui, ó, para você não esquecer, né? Quem gosta muito de perguntar o que é isso, é a EAR. Inclusive, essa questão é da EAR. Isso aqui tem a ver com o princípio de Pascal. Tá bom? Então tá aí, princípio de Pascal. Muito bem. Bom, ele diz também no enunciado que a área S1 é 1/8 da área S2. Repara o seguinte, né? As forças e as áreas são proporcionais. Então, se S1 é 1/8 de S2, certamente F1 será 1/8 de F2 também. Mas vamos substituir aqui, ó. S1 é 1/8 de S2, vou jogar aqui. Então, vou ter F1 sobre 1/8, né? Vamos colocar um pouco mais para a esquerda aqui, ó. 1/8 de S2 igual a F2 sobre S2. S2 vai simplificar, né? Com certeza. Mesmo fator desse lado, ó. E desse, ficamos com o quê? Ficamos com F1 igual a 1/8 de F2. Olha lá. O 1/8 está dividindo, ele aparece do lado direito, multiplicando. Só que eu sei que F2 vale 800. O enunciado me diz isso, né? F2 vale 800. Né? E ele quer saber qual força eu devo aplicar, né, no êmbolo 1. Então, F1 será 1/8 de F2, que é 800. Portanto, F1 terá um módulo de 100 newtons. Né? A intensidade de F1, 100 newtons. Tá? Cuidados que você deve tomar. Né? A proporção ela é relacionada à área. Proporção é relacionada à área. Né? E, obviamente, a área ela é proporcional ao quadrado do raio, certo? Então, se o problema, né, quisesse uma relação entre os raios e fossem êmbolos cilíndricos, você colocaria aqui área igual a πr ao quadrado, certo? Então, você teria algo como F1 sobre πr1, né, ao quadrado, F2, né, sobre πr2 ao quadrado, ou seja, seria proporcional ao quadrado dos raios, certo? Né? Então, quando ele der o raio, cuidado, não é para usar diretamente a razão entre os raios, né? É para usar a raiz. Ou, por exemplo, eu posso simplificar o π aqui, ó, e escrever algo como R1 sobre R2 ao quadrado igual, tá vendo? Ó, R1 sobre R2 ao quadrado igual a F1 sobre F2, o que necessariamente vai me dar a seguinte relação: R1 sobre R2 igual a raiz de F1 sobre F2. Então, por exemplo,
Se ele disser que uma força é 1/4 da outra, o raio de um lado é metade do raio do outro, e não 1/4, certo? Porque aqui, ó, 1/4, quando tirar a raiz vai ficar 1/2, certo? Então, cuidado, porque às vezes eles exploram também a relação de proporcionalidade entre os raios. Beleza? É isso então, fico por aqui. Espero que isso tenha te ajudado de coração, que isso seja aí um degrau na sua escada para o conhecimento. Até o próximo. Fico com vocês e espero que vocês fiquem com a gente aqui nesse canal. Tchau!